tema é como reconstruir, restaurar o casamento desgastado. Talvez o casamento está adoentado, você está sentida, você passando fase difícil, quem sabe de traição, quem sabe de perdas financeiras, quem sabe de dores emocionais, quem sabe de problemas com pensamentos negativos, quem sabe você está abatida porque não houve algum elogio, o diálogo é muito ruim, como o meu casamento já foi anos, né? Um diálogo muito ruim, onde já teve muitas dores, perdas financeiras, desconexão emocional, falta de paz, já tivemos níveis espirituais diferentes em determinados anos, foi muito difícil. Mas eu quero te dizer que tem solução. Um dos livros que eu usei na época é da Stormy Marte, O Poder da Esposa que Ora, orando aquelas orações para o meu marido e pedir para Deus me transformar. E para me dar um novo marido e que fosse o mesmo marido, né? E para que Deus me transformasse para ser uma esposa que conseguisse fazê-lo feliz e tocasse o coração dele para que ele também me fizesse feliz. E para que juntos nós pudéssemos temer ao Senhor e nosso lar fosse completamente habitado pelo Espírito Santo, não só com nomes de convertidos, mas completamente entregues e convertidos ao Senhor. Então, queridos, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é para você relembrar momentos especiais, sabe? Pedir ao Espírito Santo para trazer a sua memória, como diz em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pedir ao Espírito Santo, Senhor, me lembra de momentos bons, porque talvez tem relacionamentos, gente, por isso que eu tô falando, chama as amigas, sabe? Porque tem relacionamento, gente, que chega a ponto tão ruim no casamento, como eu já tive, sabe? Uma frieza, um distanciamento, uma dor, sabe? Uma falta de conexão emocional. É uma coisa horrível, tão ruim, que você tem que pedir a Deus para trazer à memória os momentos bons do casamento. E você pode aproximar do seu cônjuge e convidar ele para relembrar memórias com você, como, por exemplo, ir a um lugar que vocês tiveram o primeiro encontro. Se for possível, isso vai tocar o seu coração e o coração dele. São momentos que você vai relembrar junto com ele e vai te trazer até refrigério daquela rotina ou daquele desinteresse que está tendo dentro de casa. E isso vai trazer um momento feliz, nem que seja ali um momento, mas vai trazer uma paz e uma felicidade, né? Você pedindo ao Senhor para trazer à memória o que te dá esperança, você também pode tentar, relembrando coisas boas, desenvolver interesse comum no presente. Ao mesmo tempo que você lembra coisas boas, conversa com ele, olha fotografias de tempos passados bons, faz também ele trazer a fotografia daqueles momentos bons na mente, visualizar junto com ele o tempo do namoro, o tempo do casamento bom. Você também pode fazer coisas, né, juntos, em comuns, hobbies, atividades, esportes. Por exemplo, eu e o Eusébio, nós fazemos musculação juntos. Então você pode desenvolver algum esporte. Aqui também tem a sauna, ele até me convidou para ir junto com ele um dia. E eu falei, nossa, será que eu vou aguentar aquele calor? Também pode explorar alguns lugares da cidade juntos. Coisa que às vezes nem precisa gastar, sabe? Nada exagerado. Mas pode explorar alguns lugares da cidade, passeios juntos, algum hobby que vocês gostam juntos. A palavra de Deus diz em Tiago, gente, 1:2-3, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria passar por provação. Por quê que eu estou trazendo esse versículo? Você pode estar perguntando para mim, por quê passar por provação? Sabe por quê? A palavra de Deus fala que vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A alegria de passar por provação no casamento é que quando você estiver vencendo esse ciclo ruim, vai vir mais maturidade na sua vida, a ponto de você salvar até outros casamentos, através do Espírito Santo, é claro, que vai estar te usando, a ponto de você ministrar outras vidas, a ponto de você ser tocada por ele, ser incomodada de querer
ajudar casais, porque você também já venceu aquilo ali. Então, isso é muito importante, entender que o casamento tem provação. Não existe casamento perfeito. É lógico que tem casamento que tem mais dores que o outro. Por, às vezes, falta de maturidade de ambos os cônjuges, ou por causa de um dos cônjuges, ou por falta de temor de Deus em certa fase da vida, ou por conta do temperamento difícil dos dois, entendeu? Tem vários motivos. Ou irresponsabilidade mesmo com o casamento. Tem muitos homens que são meninos, são infantis, homens infantilizados, que querem uma mãe e não uma esposa, não é verdade, gente? Que tudo a esposa tem que estar falando como uma mãe, e isso afasta o homem de você. Ai, pega a sua roupa, leva a sua toalha, guarda seu prato, faz isso. Ai, e ali acaba irritando ele, e ele vai te ver como uma mãe, não como uma esposa. Então acaba afastando. Então tem que ter uma outra forma de conversar para organizar a situação de maneira que você não faça o papel de mãe para o seu marido, entende? Então tem muitos motivos para ter esse afastamento. E uma coisa bem bacana que eu fiz na época do meu casamento, e eu e Eusébio tivemos essa prática, aliás, desde que a gente namorava, é carta de apreciação. E também já fiz alguns encontros com Deus, que a gente fazia isso, né? E a gente tem essa prática nos encontros de casais que eu dava em Governador Valadares também. Eu pedia para as pessoas fazer essa carta de um cônjuge para o outro. Eu também fazia para o Eusébio, ele fazia para mim. Temos o hábito de escrever bilhetinho para o outro, com apreciação, para renovar o relacionamento. Porque relacionamento, ele tem que ser cultivado, se não vira uma rotina, realmente fica desgastado. E quando a mulher está insatisfeita, quando ela não é apreciada, ela se sente meio estressada. Eu quero dizer para vocês que uma carta de apreciação, eu vou apreciar o quê? Um homem que está distante de mim, um homem que não está vendo coisa boa em mim. Ah, eu vou apreciar. Ou então, depois, se um homem assistir essa live, uma mulher que está distante de mim, que não gosta de mim, o cônjuge que está desconectado, o que eu vou apreciar nele? Você vai apreciar coisas que ele já fez de bom para você. Quando você começa a trazer à memória aquele primeiro tópico e começa a fazer coisas, hobbies com ele, vai juntando memórias boas. Então você vai apreciar o lado bom dele. A nossa tendência não é ver mais o defeito que a qualidade, meninas? Nós, seres humanos, temos um ego de todo tamanho. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, que ó, até o próprio Jesus falou que bom é só Deus. Imagine nós, se Jesus falou isso. Então, nós não somos peça também fácil, não. Para o marido, não. Às vezes a gente reclama aí dos maridos, mas tem coisa boa para a gente elogiar. Então, eu fiz isso naquela fase bem difícil, bem distante, em que o Eusébio chegou a confessar para mim que o amor dele tinha esfriado por mim. Eu comecei a ver coisas boas e elogiá-lo, colocar para ele, escrevia, declarava o meu amor por ele para conquistar. Ah, mas você estava se arrastando aos pés dele. Não, ele estava disposto a restaurar o casamento. E eu iniciei. Sempre vai ter alguém que vai conseguir buscar mais, dar mais nessa fase do que o outro. E quando um começa, se os dois estão lutando junto, se os dois querem aquele casamento, decidiu que são importantes um para o outro, que é importante ficarem juntos, manter a aliança que Deus fez, porque o nosso casamento não é um contrato, é para ser como aliança inquebrável. Então, se decidiram isso, então tem como ter conserto. Tem como ter conserto. Então, essa carta, você vai destacar alguma característica nele que você ou nela, que você aprecia. Pode ser física também. Se você gosta, eu, por exemplo, gosto muito dos olhos dele, do cabelo, você pode destacar a física. Ou interior, né? O jeito carinhoso que o seu cônjuge talvez seja, o jeito de falar,
ou talvez ele seja romântico, você vai falar. Primeira carta de Coríntios 13, versículo 4 ao 7, fala que o amor, ele é paciente e bondoso. Mas coloca isso na prática, gente, dentro de casa. Na hora que você quer uma coisa, um homem quer outra. Na hora que está tendo momentos, uma fase assim de frieza no casamento. Coloque em prática quando a conversa está ali bloqueada, sabe? Aquele peso. Passou um mês, passou 2 meses, aquele peso. Passou 3 meses, passou 4 meses. E aquele negócio não engata. E você está tentando de um lado, e passa 5 meses, e tenta do outro. E a marcha não passa. Coloca o amor em prática na hora dessa para ver. Mas Deus fala que o amor é paciente e bondoso. Então eu decidi optar por isso. Sabe? Crer nisso. Que ele não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não fica achando, eu sou melhor que ele. Não, ele que errou demais. Né? Ele chegou a me trair, então eu sou melhor que ele. Que nada. Cada um de nós temos nossas falhas e fraquezas. Não existe isso não. E o amor não maltrata, não é porque alguém começou a distanciar no casamento, às vezes nem teve traição, ou alguém traiu, ou alguém gastou o dinheiro, ou alguém falhou, ou alguém mentiu, que eu vou maltratar. Que o outro que não fez isso vai maltratar, porque ele também tem outros pecados. O cônjuge é um pecador, mas você também é. A Bíblia fala que aquele que diz que não peca, diz que Deus é mentiroso. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos. Não estamos imunes ao pecado. Então, o cônjuge não deve procurar seus próprios interesses, nem se irritar facilmente, não guardar rancor e perdoar. Pedro falou, Senhor, até quando eu devo perdoar? E Jesus falou, até 70 vezes 7. Então, gente, é por dia isso aí, faz a conta. Até 70 vezes 7. Então, como resgatar esse casamento? Sempre voltando o coração para o Senhor e pedindo a misericórdia dele. Relacionamento para ninguém vai ser fácil, não. Seu relacionamento é difícil? Ai, gente, o perdão é libertador. Eu lembro quando eu consegui perdoar o Eusébio, né? Quando ele mesmo me disse... Eu falei para ele, eu não abro mão de você. Pus a mão nele, comecei a orar por ele, ungi ele na hora, expulsando, porque a Bíblia fala, né, que quem se une à meretriz é um só com ela, com aquele corpo. E ali foi o começo da batalha. Porque o adultério, ele não é a doença. Ele só está manifestando a doença. A doença já estava acontecendo no casamento e a gente não percebia. Já tinha a doença. Mas depois que ela é manifestada, aí você então vai começar a partir dali a curar as feridas graves do casamento. E uma das coisas também que atrapalha muito os casamentos, que traz desgaste, é a televisão, essa era digital, né? Que traz muita desconexão emocional entre os casais. Porque impede ali um diálogo, traz muita distração, né, gente? Impede um diálogo genuíno e verdadeiro. E como que vai ter intimidade se a pessoa só fica ali postado, centrada ali no celular? Como que você vai redefinir sua intimidade que está desgastada? Porque quando o casamento está desgastado, pode ser também que a intimidade do casal fique desgastada. Tem casos que não, que as pessoas se conectam mais, eu não sei da parte de quem, para tentar restaurar o casamento através da intimidade. Mas, geralmente, quando está desconectado emocionalmente, está desconectado também na intimidade ali sexual. E o que fazer então? Experimentar formas diferentes, colocar uma roupinha diferente, sabe? Uma camisola bacana diferente. Ou você que gosta de baby doll, que eu também gosto, coloca o baby doll diferente. Faz uma posição, né, sensual para ele, para chamar atenção. Mas ele nem tá me olhando mais. Passa e nem me vê, igual o vídeo que eu postei hoje, o Reels. Vocês precisam assistir, quem não viu.
As mulheres já falavam e os homens também, com o passar do tempo, a gente já não olha, acostuma, vira rotina aquela mulher, aquela pessoa, a gente já não olha. E isso traz o quê? O desgaste também no casamento. No caso daqueles casais ali, chegaram ao divórcio. Um com 8 anos, o outro com 6 anos, né? Os homens, por exemplo, eles podem agradar suas mulheres para aproximá-las deles sexualmente, passeando com elas no shopping, indo com elas ao supermercado, mesmo que eles não gostem. Por quê? É uma forma da mulher ficar mais solta, conversar com ele, porque está percebendo que ele está fazendo aquilo só para agradar ela, para poder se conectar novamente. Ou então, se já estão conectados, se aproximarem mais. Porque todo casamento, mesmo que não esteja em desgaste ou em grande desgaste, precisa de manter essa conexão emocional, né? Tudo começa do espírito, gente. Tudo começa do espírito, mas não fica só no espírito. Por quê? O homem é espírito, alma e corpo. Então, tem o corpo aqui para praticar a vida sexual, que a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7, que a mulher não negue o seu corpo ao marido, porque o corpo não é dela, pertence ao marido. E o marido não negue o seu corpo à mulher, porque o corpo não é dele, pertence a ela. Então tem um espírito, você vai buscar a Deus em oração e nas escrituras, lê bastante sobre casamento, porque quanto mais problemas a gente tem numa área, mais a gente deve ler sobre ela. E cuidar também da alma. A mente, a sede da alma é a mente, a sede das emoções, né? É a mente. Então nós temos que cuidar também do emocional. Olha só, interessante. Geralmente a mulher, se ela não estiver bem emocionalmente, ela não quer, né, ter intimidade sexual com o marido, né? Ela não quer. E a palavra de Deus diz em Cânticos, né? Ou Cantares, né? Cântico dos Cânticos ou Cantares, no capítulo 1, versículo 13, o meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Olha para você ver. Então, a mirra fala de um óleo. Fala de um óleo. E passará a noite entre os meus seios. Então, essa parte de intimidade tem que ser renovada. Se não tá bom aquilo ali, experimenta coisas novas, como a Sulamita está falando aqui. Que o amado dela é como um ramalhete de mirra para ela. Que fazia ela degustar daquele prazer a ponto de suar daquela maneira, né? E Cânticos 1, 2, 4 fala: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o amor do que o vinho. Ah, mas se eu não estou bem no casamento, como que eu vou beijar? Beija. Se você ama, você perdoa, mesmo que a crise ainda não passou, como eu vivi isso, a crise do meu casamento foi 5 anos, então como eu vivi por isso, se você ama e perdoa, ainda que você esteja trabalhando a crise, haja desencontro, às vezes fica bem, depois volta de novo, está tratando aqui, tratando ali, buscando a Deus aqui, fazendo casados para sempre, indo no psicanalista como nós fomos, sabe? Mas estava ajustando as situações, mas eu beijava, eu procurava beijar, eu procurava abraçar, eu procurava os momentos que eu estava bem, se ele não procurasse, eu procurava, porque eu queria ter esse contato. Porque quando você tem esse contato, você desperta em você um bem-estar e também no outro. Aí você não pode se sentir rejeitada quando você está tentando restaurar o relacionamento, não, né? E ter um projeto em conjunto, gente, que a palavra de Deus fala: andarão 2 juntos se não estiverem em acordo. Amós 3:3, né? Então façam projetos juntos. Porque tem momentos, né, quando está mais difícil, aquela fase mais difícil, que é um silêncio dentro de casa, sabe, assim, entre marido e mulher. Mesmo na casa que tem filhos, como a Samela, né, Samela? Que tem aí, acho que 3 filhinhos, né? Mas, às vezes, dependendo da fase, da correria, pode ter um silêncio entre marido e esposa. Então, faça projetos juntos. Ah, faça uma viagem junto com a família, ou um hobby, né? Alguma coisa assim, de andar de bicicleta juntos, ou fazer uma caminhada juntos, ou sei lá,
algum esporte, ou ir na piscina juntos, ou pintar a casa juntos, dar uma renovada na casa juntos, sabe? Alguma coisa assim. E durante esse processo, trabalhar a comunicação. Foi forçado, né, o aprendizado da comunicação no meu casamento. Nossa comunicação era atropelada, bem atropelada, era difícil. Então foi até forçada aquela comunicação. E aí, então a gente foi desenvolvendo, buscando conhecimento, que é outro ponto necessário. Quando você se autoconhece, você se conhece, você então vê seus pontos de fraqueza e perdoa mais o outro. Então você se autoconhece, tem como você se ajudar e leva o seu parceiro também a buscar um autoconhecimento. Comece de você, mas leve ele também a ter um autoconhecimento para a vida ficar mais leve, porque Deus não fez a gente para viver em guerra. Nossa, se eu pudesse voltar atrás, naqueles anos, sabe? Deus nos fez para viver em paz. E tem como viver em paz. Só que, muitas vezes, a gente é criada num lar disfuncional, onde teve muitas brigas, e a gente traz esse temperamento, esse comportamento, essa atitude ruim para o relacionamento. Entendeu? Então, isso é muito complicado, é muito difícil. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se arruina. Quando eu ficava nervosa, eu corrigia o Eusébio, eu contradizia ele, eu falava na hora o que eu queria, entendeu? Quando eu ficava nervosa, eu falava na hora o que eu queria. Então, eu já tive atitudes muito ruins no meu casamento. Eu já fui uma esposa que tive comportamentos ruins. Então, não é porque o outro cometeu erros, como eu contei aqui no início do meu casamento, que só ele errou. Eu tenho que olhar para mim quando eu quero consertar a situação. Eu não queria viver infeliz. Eu não queria viver me arrastando na vida de um casamento. Então eu fui buscar um autoconhecimento. Aliás, levou anos e eu ainda estou me conhecendo. Fui buscar um autoconhecimento para resgatar o casamento, porque um casamento desgastado, ele precisa ser curado ali. Ele precisa ser restaurado. Comecei a aprender a abrir meus sentimentos através das conversas com ele, sem ficar irritada. A entender o momento que ele não conseguia mais prestar atenção, porque o homem desconecta mais rápido do que a gente. A entender como compartilhar esses pensamentos parcelados, sabe? Sem acusar ele, falar como eu estou me sentindo. Olha, eu estou me sentindo dessa maneira quando acontece essa situação aqui dentro de casa, ou quando você fala dessa forma, eu estou me sentindo assim. Então, ele não se sentiu mais julgado, culpado, acusado por mim, como a juíza, mas se sentiu acolhido e começou a parar para ouvir sobre os meus sentimentos a respeito do casamento, como eu estava vendo a situação. E então nós começamos a colocar ali a forma de ajudar um ao outro. Quando o casamento tem isso, ele é saudável. Você conversa, você coloca o seu ponto, ele dele, e ali vão ajustar para poder ajudar um ao outro. E graças a Deus eu consigo, né, fazer uma lista de apreciação para o meu marido nos dias de hoje. Porque houve épocas em que eu fazia só cartas para descrever as coisas ruins, os defeitos, o mal que ele me fazia. Eu escrevia cartas ali chorando com Deus, aquele culto, sabe, de autopiedade, aquela situação ali, coitadinha de mim, meu Deus, fez isso, aquilo outro. E ali eu tinha medo de falar com ele, porque eu estava nervosa e pensava, eu não vou saber falar e ele vai acabar brigando, e eu vou acabar respondendo, aí nós vamos brigar e vai entrar na discussão, então é melhor não falar. Eu acabava guardando para mim
e ficava triste, emburrada, mal-humorada. Mas assim, nunca fui de ficar tempo sem conversar com o meu marido. Mas, máximo 3 horas. Mas mesmo assim, depois que eu conversava, eu ficava triste. Eu ficava triste. Eu já passei uns bons anos da minha vida triste. E isso é muito ruim, porque a mulher é uma lâmpada da casa. A mulher é um termômetro, um termostato, né? Que traz a temperatura, o equilíbrio da casa. Entende isso, meninas? Então, quando você comunica com empatia, você se coloca no lugar do outro, você tem mais resultado do que chegar e falar: você não presta atenção em mim, você nunca me escuta, você não me valoriza, você não me valida, você não gosta de mim, nada. Não, eu já fiz essas coisas. Eu já. Então, não adianta, é melhor você chegar, quem sabe você chegar e dizer assim: olha, eu sinto muito pela forma que você está se sentindo no momento, por esse comportamento que eu tive, ou então pela situação que está acontecendo no nosso casamento, sabe? Eu quero muito te entender melhor. Você pode contar comigo, pode falar que eu vou estar aqui para te ouvir. Foi assim que o meu casamento foi amadurecendo, sabe? E você pode gerar confiança no seu cônjuge, dele se abrir com você. Pode falar comigo aquilo que está te desanimando no nosso casamento, que está fazendo ele ficar desgastado. Pode se abrir e falar comigo, porque nós vamos trabalhar juntos para melhorar. Porque Mateus 10:43 fala: porque entre vós, quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então, quando a gente vem com esse espírito de servo, você pode contar comigo, pode compartilhar comigo se você está desanimado. Você está com o espírito de servir o cônjuge. Entendeu? Você está com o espírito de se entregar ali para o cônjuge. Estão me acompanhando? A missionária Márcia está falando: transformar a dor em amadurecimento. Muitos divorciam, né? Né, Márcia? Muitos divorciam, né, missionária? Ou então muitos se entregam à dor e deixam o casamento ir arrastando, sabe? Numa infelicidade sem fim. Mas quando a gente decide buscar o Senhor e transformar a dor em amadurecimento, você traz a felicidade para dentro da sua casa e depois você se torna um canal para abençoar outras pessoas, né? Então esse é o caminho, a empatia. E também uma das coisas que até a minha linguagem de amor é gastar tempo de qualidade com o outro. Não sei o que você gosta. Eu gostava muito, hoje em dia até que eu não gosto muito não, no passado, de ver filmes de comédia, né? Pelo menos uma vez por semana com o Eusébio. Mas ultimamente a vida tem sido tão corrida com novos projetos, mas a gente faz alguma coisa junto, como leituras juntos. Nós lemos livros de casamento, terminamos 2 pela manhã. Tem época que a gente pega a Bíblia e lê capítulos da Bíblia junto e ora, versículo por versículo, aqueles capítulos. Já fizemos isso com Salmos, com Provérbios, com Romanos e outros livros. Cantares, Eclesiastes, vários. Alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos. Hoje mesmo nós vamos ler um livro junto depois. Nós estamos lendo O Poder da Ação junto, Paulo Vieira. Vamos ler juntos. Fazer oração pela manhã juntos, sabe? É muito bom. E alguma coisa para divertir. Foram coisas assim que foi restaurando o casamento, para quebrar aquela dor, aquela tristeza. Gente, só quem passa por essas coisas sabe a dor que é. Que rasga a cara, né? Rasga a cara. E para reconstruir uma confiança no relacionamento, quando tem aquela quebra da aliança, leva um tempo. É um processo de superação, né? Pouco a pouco. E esse tempo de qualidade fortalece, sabe? A conexão emocional, fortalece ali o amor, o apreço um pelo outro. Vocês vão dar risadas, conversar juntos. Se estiver lendo um livro, vocês vão comentar sobre aquele assunto juntos. Então é muito bacana, nós gostamos muito. A mulher sábia edifica a casa, né, gente? Então essas coisas partem geralmente da mulher. É ela que convida o homem. Vai esperando o homem te convidar para fazer isso. Eles nem gostam muito de conversar.
Ainda mais quando é para resolver um problema, 2 minutos de atenção no máximo, ó, a mente já desliga. O homem se esforça para te dar 20 minutos de atenção, quando tem algumas coisas para colocar no lugar, mas você tem que ir ali intercalando para conseguir prender a atenção dele, que é muito complicado. E ali perguntar para ele, ter perguntas abertas, o que você acha melhor a gente fazer pelo casamento, além das ideias que você tem, como essas que eu estou dando aqui, o que você acha melhor fazer pelo nosso relacionamento? Como que eu posso ajudar nisso de maneira positiva, contribuir para você, para o nosso casamento? Você pode dar uma opinião para mim, que da minha parte eu quero fazer alguma coisa também. E oferecer ajuda para ele, porque às vezes o homem tem mais dificuldade de voltar para reconectar a emoção no casamento, a intimidade, o partilhar junto, sabe? O companheirismo do que a mulher. Porque a mulher é mais emocional e a mulher é que Deus deu o dom para edificar. O homem é um líder, mas ele não leva jeito para edificar nada não. Ele é pum, 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 sabe? Razão. E a mulher vê detalhes ali para edificar a casa. Oferecer ajuda de maneira prática, né? Falar que você está disposta a trabalhar junto o casamento, é bacana. Efésios 4:32 fala, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou a Cristo. Praticando essas coisas fica até mais fácil você perdoar, sabia? Eu já passei muitas dores, menino. Nós não tínhamos acordo financeiro. O Eusébio tomava algumas atitudes financeiras depois que ele vinha me comunicar. Ou então depois de alguma perda que ele vinha me avisar. Então, para você passar por processo de perdão com situações assim, é muito complicado. Até ter um amadurecimento, um entendimento que o machismo no Brasil ainda é muito severo. Muito. A palavra de Deus na área teve que ser trabalhada, entrada. Você tem que ler a palavra na área que você precisa. Se é casamento, é sobre casamento. Se é sobre o amor, é sobre o amor. Se é uma intimidade, lê o livro de Cântico dos Cânticos. Eu já li com o Eusébio esse ano passado. É bom para renovar. Ainda mais que a idade, eu estou aqui com 50, né? 5, precisa renovar. Para aquecer, esquentar, entendeu, gente? A gente tem que perdoar, porque como Deus nos perdoou em Cristo, senão, quando a gente for pedir perdão a Deus também, Ele não vai perdoar. Você está no casamento, você vai ter que perdoar. Você pode perdoar quando é um adultério e não ficar. Mas a vontade de Deus é que fique. E se você ama e consegue ficar, por que não ficar? Entendeu? É melhor. Deus odeia o divórcio. E mesmo que seja uma mentira, que às vezes o cônjuge mente para o outro, tem como ajudá-lo a abandonar a mentira. Sair desse desgaste da mentira. Tudo dói, tudo traz ferida, mas tem como. Eclesiastes 3:7 fala assim, existe um momento certo para rasgar e outro para costurar. Um momento certo para ficar em silêncio e outro para falar. Por quê? A gente pode surpreender o nosso parceiro com pequenos gestos. Não precisa ficar só falando, dando dicas, conversando, falando. Pode ser com pequenos gestos, como por exemplo, enviar mensagens carinhosas, fazer uma comida gostosa. Hoje eu fiz isso, que eu cheguei de viagem ontem, né? E de lá eu estava mandando mensagens. Hoje eu mandei uma mensagem carinhosa para ele, fiz uma comida especial para ele. Então são formas que demonstram amor. Está cativando a pessoa. Porque, gente, conviver com a pessoa, pensa bem, eu tenho 33 anos de casado. Agora em abril, dia 28, faço 34 anos. Se não tiver esses quebra-gelos, esses passeios de vez em quando, esse, né, um momento de ver um filme, um momento de fazer uma leitura juntos, que vai ser um motivo de conversa, o casamento fica sem graça, sem sentido. Fica desgastado mesmo. Né? Então eu preciso reacender a chama. Como que eu vou reacender a chama se eu estou vendo que o meu casamento está desgastado? Através desses passos que eu estou dando aqui. E o principal, né, um dos principais é o comprometimento, gente. Comprometimento. Vamos encontrar soluções juntos. Vamos andar juntos. Eu estou disposta a fazer mudanças.
Você está disposto a fazer mudanças? Sim. Então vamos investir no nosso relacionamento, vamos ler livros na área de casamento, na área de relacionar, vamos ler versículos bíblicos na área do casamento, na área do amor, na área sexual, na fé para o casamento, que também ajuda, versículos dessa área. Então vamos avançar de maneira positiva, expressar amor e apreço. Você elogia seu cônjuge? Ai, você é grata por ele na sua vida, por ter ele? Você fala para ele que você é grata? Tem que falar. Eu quero que você saiba o quanto que eu te valorizo, amor. Como eu me sinto uma donzela protegida por você quando você está por perto, querido. Olha, pode contar comigo, nós vamos trabalhar junto e superar esses momentos difíceis. Qual o casamento que não tem, né? Tem fases, são diversas fases no casamento. Diversas fases, diversos ciclos. E aí Filipenses 2:2 fala que completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Completem a minha alegria dessa forma. No casamento tem que ser por aí. Para superar os momentos difíceis e fortalecer a relação, tem que ter o mesmo amor, a mesma maneira de sentir, trabalhar a relação junto, para eliminar o desgaste, para fortalecer a relação, a conexão. Não fazer nada por egoísmo nem por vaidade, mas considerando os outros humildemente. Isso é tanto lá fora como no casamento. Tem que considerar o seu cônjuge superior a você. Não se acha melhor do que ele. Ah, ele pecou, ele errou comigo, não merece perdão. Que isso? Todos nós pecamos. É lógico que tem situações que as pessoas não podem tolerar, que está completamente fora da palavra de Deus, principalmente quando a pessoa está abusando do outro, cometendo aquilo em sequência, sem demonstrar arrependimento. Mas quando o outro demonstra arrependimento e tem como ter conserto, vamos consertar, vamos lutar para consertar. E por fim, se você entender que está difícil restaurar sozinho, apesar desses passo a passo que eu te dei aqui, procure fazer terapia de casal. É por isso que eu estou aqui, psicanalista, pastora, cheia da fé, da palavra, com autoconhecimento e também de conhecimento, né, da parte da ciência, para ajudar os casais. Você, sabendo, pode me indicar por aí, viu? Por quê, queridos? 1 Timóteo 3,16, ele fala do conhecimento, de buscar conselhos. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. A Bíblia corrige, a Bíblia ensina, a Bíblia instrui, a Bíblia repreende. E às vezes você não está pronto para receber isso sozinho. Precisa de alguém ali para te mostrar que não é só o cônjuge que está errando, você também. Aonde você tem que acertar. Porque a terapia é para buscar um autoconhecimento, aprofundar nas raízes dentro de você, para ver onde que está o problema ali que flui através de você. Ela vai oferecer estratégias. Provérbios 15:22 fala: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Que nós possamos ter conselheiros. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Quando é coisa de fé, né, espiritual, busca os seus pastores. Quando é problema emocional, busca um terapeuta. Eu busquei terapeuta, mesmo sendo pastora. Na época, eu fiz um acompanhamento com um psicanalista, eu e o Zé, por um tempo. Depois, quando eu tive o burnout, em 2021, eu fiz terapia 1 ano e meio. Você, sozinho nós vamos a algum lugar, mas juntos nós vamos longe. E a primeira escolha inteligente para você ter uma vida abundante, melhor a cada dia dentro da sua casa, é perdoar. Mas como você vai perdoar se você não ama você?
você não sabe nem tratar bem a você, como que você vai amar o outro e perdoar o outro? Então escolha se amar, escolha se perdoar. A palavra de Deus fala em Oséias 4:6 sobre o autoconhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então busque o autoconhecimento. E leve o seu cônjuge a buscar autoconhecimento. Encoraje ele a fazer o mesmo. Na terapia de casal vocês vão adquirir esse autoconhecimento, a compreensão profunda da vida, o porquê daquele desgaste. Coisa que você, depois desse passo a passo, não conseguiu sozinha. Busque uma terapia. Se você tem o que pedir desculpa para o cônjuge, peça. Tem que pedir perdão? Peça. Não fique esperando, mas ele errou, ele fez. E daí? Comece de você. O mais maduro faz primeiro, viu? Aquele que é mais amadurecido vai lá primeiro e pede perdão. Então não espera não, faz pirraça não. Peça perdão, fica bem. Faz as pazes, dorme bem à noite, sabe? Eu sei que perdoar é quem tem uma dívida com você que não está paga. Você está liberando ele. Quando você está perdoando, está liberando aquela dívida, entendeu? Escolha também baixar a guarda, gente. Além de perdoar, porque nós temos a tendência de ter aquele escudo emocional psicológico. Vai fazer de novo comigo. Ai, meu Deus. Será que ele vai falar áspero comigo de novo? Eu era assim. Ai, meu Deus. Será que ele vai falar grosseiro comigo? Ai, meu Deus. Mas fica carregando aquelas feridas, sabe? Aquelas feridas dentro de você e não sabendo como se livrar daquele sofrimento, armada dentro de casa, com os filhos, com a vida armada. Mas quando você assume essa posição defensiva, sabe o que você vai fazer? Você vai acabar se escondendo e se isolando. Dentro de casa, o marido fica para um lado, você fica para o outro, o marido às vezes está no celular, você está na televisão, o marido está lendo um jornal, você está lendo uma revista para lá, não conversa. Nós precisamos vencer, né? Essas coisas. Escolher baixar a guarda. E como a Márcia colocou, escolher se amar. Ame a você mesma, viu? Não se sinta culpada por tudo que está acontecendo no seu casamento. Não se sinta deixado de lado. Não se sinta inferior. Você não vai conseguir amar ninguém se você não amar a si mesmo. Você não vai conseguir perdoar ninguém se não conseguir perdoar a si mesmo. Quando nós somos mulheres amorosas, nós aproximamos mais dos outros. Pessoas amorosas aproximam mais dos outros. Né? Em amor. Nem que seja com um sorriso, gente. Com um abraço, com um aperto de mão ou com um elogio. Então, dentro de casa, com o seu cônjuge, deve ser da mesma forma. Dá um sorriso para ele. É mesmo, Patrícia? Obrigada, Patrícia. Patrícia é de Valadares, aprendendo muito, pastora, palavra sábia. Obrigada. E aí, gente, escolha aceitar a mudança. Aí vai ter que ter uma mudança, sabe? Você já passou por algum processo que você abandonou ele no meio? Esse processo aqui de resgatar o casamento, não pode abandonar ele no meio, não, tá? Voltar atrás, ai, cansei, ai, que peso na minha vida, ai, que carga, você dá um peso pra mim, sabe? Não, é muito importante você estar comprometida com o aprendizado de transformar o seu casamento, seu relacionamento em bênção, de transformar a sua vida numa vida de paz e prosperidade. Junto com Deus para você vencer, buscando o Espírito Santo na leitura da palavra todos os dias, em oração e também conhecimento a respeito do casamento, do relacionamento para você vencer, entendeu? É um estágio assim que você vai estar concentrada, focada naquilo ali. E consciente do problema. Tem que ter consciência, realmente está um desgaste, realmente tem que melhorar, realmente o relacionamento tem que ser cultivado, consciente do problema, tá? Escolha fazer a diferença no seu casamento. Eu deixo aqui para você. Quando você escolhe fazer a diferença, você está adicionando dimensão no seu casamento, na vida do seu marido, na vida das pessoas dentro da sua casa, na vida até dos vizinhos, até da família. Você está adicionando vida ali.
pois quando a gente decide fazer a diferença, você traz um impacto na vida das pessoas de alguma forma. Só de você estar ali assumindo o papel de fazer a diferença, você já está ali dando o primeiro passo para salvar seu casamento, para manter ele. A palavra de Deus fala, e eu termino com isso aqui, Eclesiastes 3,14. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. Transforme o que é negativo em positivo. Porque tudo que Deus faz é definitivo. Não pode tirar nem acrescentar nada. Você vai ter opção. Duas opções, de você ser transformado ou de ficar paralisado. Qual que você escolhe? De viver a dificuldade no casamento, desgastado, ou a dificuldade de transformar o casamento? Porque tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Tudo é trabalhoso. Tudo na vida é assim. As situações da vida, gente, tem um poder maravilhoso de nos amadurecer, transformar. As provações da vida vêm para trazer perseverança. Tem um poder de nos transformar, de ser transformado. Então nós precisamos ajustar o pensamento negativo do casamento para positivo. Vai dar certo. Eu me transformo, eu transformo o outro. Eu faço a diferença, eu toco o mundo do outro. Eu penso positivo, buscando a Deus com fé, acreditando, e a fé muda situações. O que Deus faz é definitivo. Quando eu creio, eu ajo em cima do que eu creio. Não tem como não dar certo, vai dar certo. Trabalhe o relacionamento, hein? Trabalhe seu relacionamento. Tem jeito do relacionamento ser muito bom, ficar muito gostoso. Eu digo que hoje, eu e o Zé estamos na melhor fase do nosso relacionamento. Vamos fazer 34 anos de casado, tá cada dia melhor, graças a Deus. Beijo!